Amém? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Daí, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que possamos, Deus, compreender e colocar em prática, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nossa reflexão bíblica, bem curtinha, vai falar sobre a luta espiritual do cristão. A palavra do Senhor em Efésios 6, do 10 a 17, está falando sobre a batalha, a nossa batalha espiritual. Nós, como cristãos, logo após a nossa conversão, nós iniciamos uma batalha espiritual contra a força do mal. Enquanto nós estamos pertencendo ao mundo, está tudo bem. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós começamos a travar uma batalha. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós estamos travando uma batalha espiritual. O mal está aí ao nosso redor, buscando. A palavra mesmo do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor buscando aquele que der uma brecha para que possa fazer estrago na nossa vida, Mas o que nós temos de promessa de Deus é essencial para vencermos essa luta. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Porque nós pertencemos a um reino celestial. Nós pertencemos a Deus. E as promessas de Deus para nós cristãos é muito boa, é muito grande. E é essas promessas que nos fazem, todos os dias, lutar contra esse mal. Jesus mesmo, ele já falou para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu. Jesus já venceu por nós, E às vezes a gente está desanimado, está triste, mas nós devemos lembrar todos os momentos que Jesus já venceu por nós. Então nós somos mais que vencedores por Cristo. Amém, irmãos? Amém. O versículo 10 aqui da leitura fala assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Porque essa batalha espiritual que temos enfrentado nos dá ânimo quando buscamos força no Senhor. Quando nós temos o Senhor, nós temos convicção que Deus é por nós, que nós temos que nos fortalecer todos os dias na força do poder de Cristo, a gente não desanima. Na hora que a gente levanta de manhã, a gente acorda, o inimigo já está rondando. Está todo momento. Então, quando o que é nosso alimento? É a palavra. Acordar, porque o inimigo já acordou, ele não dorme. Ele está de todo momento tentando nos desanimar. E a gente acordou, já tem que buscar o Senhor. Uma palavra, uma oração.
É isso que nos fortalece, para que a gente possa vencer essa luta. Né? Todos os dias o inimigo de nossas almas, ele joga dardos inflamados contra nós, todo momento. Né? Mas por que não nos atinge? Porque nós somos blindados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos blindados. É como se a gente estivesse dentro de um carro blindado, num tiroteio. Só vai atingir a gente se a gente baixar o vidro. Assim é que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Né? Nós somos blindados pelo Espírito Santo. O inimigo está todo momento jogando os dardos inflamados, como diz aqui na leitura da palavra do Senhor. Aqui na armadura de Deus, que ele fala que a gente tem que no versículo 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele todo momento está jogando dardos inflamados em nós, mas nós somos blindados pelo Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus nos cobre de todo mal. Amém, irmãos? Amém. E ele só vai atingir nós se nós dermos brecha. Né? Nós dermos, se a gente abrir uma frestinha assim, o inimigo ele faz um estrago tremendo na nossa vida. E o que nos faz diferença é buscarmos todos os momentos de Deus em nossa vida. Né? Porque nós, por nós mesmos, nós não temos nenhuma força para vencer o mal. Por nós incapazes de vencer o mal. O que nos fortalece, o que nos faz vencedores, é o poder que está em Deus, que coloca em nós, como fala aqui, ó, o versículo: ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É isso que faz a diferença na nossa vida. É o poder de Deus em nós, que nos faz vencer todos os dias essa guerra espiritual que a gente está batalhando, todo momento, todos os dias. Né? E Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ele fala no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Irmãos, é muita coisa. É muito mal. Né? As forças do mal, eles estão todo momento aqui. Né? Todo momento estão nos rodeando. São potestades, são legiões de demônios que estão tentando tirar o nosso foco, tirando o nosso foco de Deus, para a gente ficar fraco, né? É interessante que ele diz assim: contra os dominadores deste mundo tenebroso. Como eu disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, então não vai nos atingir, porque nós somos de Cristo, né? Então, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, é porque muitas das vezes nós seremos confrontados por pessoas próximas de nós, né? Aqueles que estão mais próximos, que são usados pelo inimigo para tirar a nossa paz. Muitas das lutas que nós travamos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e até dentro das nossas igrejas, com o irmão, esposo, não é com os filhos de trabalho. Às vezes é o inimigo que quer tirar o nosso foco, quer tirar a nossa paz. Né? Por isso que a gente tem que estar todo momento buscando a palavra do Senhor para a gente ser fortalecido. Não dar brecha para o inimigo, porque ele pode usar pode nos usar para tirar a paz de um irmão dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Essa luta, ela não é contra a família, é contra o inimigo, que muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e não percebemos
percebemos o que está por trás das discussões, das dificuldades, né? Às vezes uma palavra, algo até bobo que a gente enfrenta, né? A gente estava travando uma batalha contra alguém da nossa família. A gente tem que olhar com os olhos espirituais, orar. A oração é uma arma muito poderosa que a gente tem e que muitas das vezes a gente não usa. O diabo, ele é mestre em transformar ambiente de paz em guerra. Ele é mestre. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Ele é mestre nessas três coisas. E às vezes a gente brinca muito de ser crente. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. E a gente tem que buscar todos os dias, né? Às vezes, de palavra, de vir em comunhão com nossos irmãos, a gente vai esfriando, a gente vai se afastando. A gente tem que estar unidos, buscando o mesmo propósito, buscando a palavra de Deus, né? Porque a ovelhinha sozinha, ela é o alvo mais fácil do inimigo. Mas quando a gente está junto, buscando a palavra de Deus, está em oração, em comunhão com Deus, está de joelhos dobrados, o inimigo tem um medo terrível de nós quando a gente está com os nossos joelhos dobrados orando ao Senhor. Ele não toca. Então, como eu disse, ele é mestre em transformar ambiente de paz em guerra. Uma confusão pode começar com coisas bobas e nós precisamos ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual que Deus nos dá, para que a gente possa nos revertir com as armaduras de Deus, aquelas armaduras que Deus nos deu aqui na palavra, né? Porque muitos são ciladas do maligno e não devemos cair nelas, né? A gente armado com essas armaduras aqui, usando essas armaduras, a gente vai ser fortalecido no Senhor. A nossa luta espiritual é contra as potestades que querem destruir as nossas vidas. A palavra de Deus, as orações, elas são o alimento e a proteção para nós. O versículo 13 fala assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Né? Então ele fala assim: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Né? Quando nós quando nós estivermos enfrentando os dias maus, quem vai estar nos fortalecendo é a palavra de Deus. Essas armaduras aqui que ele fala: a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, da palavra de Deus. Tudo isso a gente tem que estar firmados. Ainda que Deus tenha providenciado a armadura para o cristão, nós temos que ter a responsabilidade de vestir. É nossa responsabilidade de vestir essa armadura. E nos apropriarmos do poder que o Senhor dispõe para nós. Se a gente só vê aqui não usar a palavra, a oração, né, a espada do Espírito, a palavra, se a gente não estiver usando essas armaduras, a gente só vê que tem ali, está à nossa disposição e a gente tem que usar, precisa usar. O versículo 11, o 13 e o 14, ele dá uma palavra, né? O versículo, eu já li o 13, agora o 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. O versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Paulo, ele nos exorta nesses 3 versículos para nós estarmos firmes. Estarmos firmes. Então, muitas das vezes, a gente está muito fraco, muito abatido, muito abalado com muitas das coisas, mas o que nos fortalece é o Senhor. É Deus que nos fortalece. Por mais que a gente pense que nós podemos estar abatidos, a palavra de Deus, Paulo mesmo fala que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Muitas das vezes a gente está fortalecido, mas a gente tem que continuar todo momento, porque qualquer cilada que o inimigo coloca no nosso meio, para nos tirar a nossa paz, tirar a nossa comunhão com Deus, a gente cai. O que não vai nos manter firmes é a palavra de Deus. Nós possamos estar sempre firmes no Senhor. O que ele quer dizer para nós é que nós devemos permanecer firmes, constantes e inabaláveis. Para quando a batalha espiritual for intensa, nós devemos nos manter firmes para sairmos vitoriosos. A partir do versículo 15, vai falar cada uma das armaduras que nós devemos usar. Tem os calçados, a preparação do Evangelho da Paz. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho é as boas novas, é a palavra de Deus em nossa vida. Então, todos os dias, a gente está firmado, buscando Deus. Aqui na palavra, a gente vai continuar firmes. Nós somos mensageiros de Cristo. Nosso dever cristão é levar este Evangelho para as pessoas que não têm a oportunidade de ouvir, como o irmão Wesley pediu oração, por aquelas pessoas que estão lá na clínica, mas tem muitas outras pessoas que também não ouviram o Evangelho, não têm oportunidade de ouvir, e é nosso dever de levar essa palavra. Nós temos muitos bairros que não têm um trabalho da nossa denominação, muitos. E às vezes a gente está acomodado aqui, numa quarta-feira de culto de oração e doutrina. Se colocasse os outros irmãos que estão ali para cá, ainda ia ficar muitas poltronas vazias. Nós precisamos pregar mais. Nós precisamos fazer mais a nossa parte. O Evangelho de salvar as pessoas, ouvirem e se converterem ao Senhor. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, a nossa fé ser inabalável. Buscar sempre o Senhor, a oração. Eu tenho faltado nas orações de manhã, né, irmão? Mas vou perseverar. Em nome de Jesus eu vou voltar, porque o que nos fortalece, que levanta uma igreja, o que é a oração, irmãos. A oração é essencial na vida do cristão. É a nossa intimidade com Deus, falar com Deus, buscar a todo momento o Senhor. Nós precisamos estar sempre em oração, buscando. A nossa fé tem que estar inabalável, tem que estar firmada no Senhor, para que a gente possa, quando a gente estiver nesta batalha espiritual, a gente vencer. Deus, ele nos dá vitória a todo momento. No culto de quarta-feira, a gente, para sair de casa, a gente está lutando, é uma batalha. Sempre acontece alguma coisa, e se a gente não levantar e dizer eu vou, a gente não vai. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, quer ficar deitado, quer deitar lá, descansar. Mas que maravilhoso é a gente vir repor as nossas energias espirituais em comunhão, em oração, em ouvir a palavra. A gente sair daqui revigorado com a palavra de Deus, para que a gente possa terminar a semana mais firme, fortalecido no Senhor.
também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos, todo momento, a palavra do Senhor, ela é essencial, é o nosso alimento diário. Se a gente acordar de manhã, não tomar café, não almoçar, não merendar, não jantar, quando é no final do dia a gente está fraco. Passar 2 dias sem se alimentar, vai adoecer. Assim também a nossa vida espiritual, a nossa alma, o nosso espírito precisa de alimento. Ele precisa que a gente acorde de manhã, seja um hábito. Como acordar, tomar um banho, escovar o dente, a nossa também nos alimentar da palavra de Deus. Ouvir. Às vezes o dia a gente diz assim, é tão corrido. Deus nos dá 24 horas. E às vezes a gente não tira o dízimo das nossas horas, do nosso tempo para Deus. Nem 10 minutos. Para parar, ouvir, meditar na palavra, para a gente nos fortalecer. Porque quando a gente sai para a rua, nós somos bombardeados. Os dardos do maligno estão todo momento querendo nos tirar nossa paz, com muitos dos livramentos que Deus dá, porque a gente tem colocado o nosso joelho no chão e pedido para o Senhor. Muitas vezes, um dia desse aqui até falar assim, o pastor tem que dar oportunidade de testemunho nas quarta-feiras. Eu até falar assim, eu estava ali, vai estar todo o tempo lá caído dando testemunho, porque o tanto que Deus tem nos livrado, tanto que Deus tem nos guardado. A gente trabalha viajando no último quarta-feira, que a gente vinha da estrada, pela misericórdia do Senhor e pela sua proteção divina, Ele nos livrou de nós sermos confrontados com uma carniça. E já chegando aqui em Miritituba, só Deus para nos guardar, porque são muitos os livramentos que Deus tem nos dado, desses livramentos, dessa proteção de Deus, é pelas orações dos irmãos da igreja que tem orado uns pelos outros. A oração de intercessão, ela é muito importante na vida da igreja. Quando você, às vezes, você nem coloca um nome, mas você coloca, quando o pastor diz, olha pelas famílias, você apresenta as famílias da igreja, Deus conhece cada um de nós, e Deus tem guardado, Deus tem nos guardado cada momento. Às vezes a gente só coloca nossos testemunhos, aqueles que são grandes, mas só da gente sair de manhã, acordar de manhã, ir para o nosso trabalho e voltar para casa em paz, foi um grande livramento que Deus deu nesse dia para nós, porque nós voltamos em paz para casa, nós deitamos na nossa cama junto com a nossa família, porque foi um dia de paz que Deus deu para nós. Por mais que o inimigo tenha travado uma luta para nos tirar a nossa paz, tirar até a nossa vida, mas Deus tem nos guardado todo momento. Amém, irmãos? Porque a nossa luta é contra as potestades. São muitos. O inimigo, ele tem, como diz aqui, esse mundo tenebroso. Esse mundo é tão tenebroso, irmãos. E a gente tem que nos apegar a Deus. Por que as pessoas dizem assim, como eu disse, quando a gente se converte, nós começamos a uma batalha espiritual muito grande. E por que as pessoas que quando aceitam a Cristo e depois de um tempo elas saem? Porque elas não aguentaram a batalha. Achavam que quando elas estavam no mundo, estavam muito bem. A gente até ouve pessoas dizer assim, quando eu não era crente, eu não passava por isso. Nós estamos sendo provados, a nossa fé, todo momento. E Deus, Ele nos coloca provas para a gente estar firmes nele. Então, a nossa batalha é diária, é momentânea. A gente tem que colocar a nossa vida, todo momento, aos pés do Senhor, Estarmos em oração constante, porque mais forte
é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém. Aquele que está em nós, quem é que está em nós? Cristo Jesus está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aquele que está no mundo, a palavra de Deus diz que o Deus deste século, ele enganou, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século é o diabo que está no mundo, cegando as pessoas para que eles não possam chegar a ver o Evangelho. A gente até prega para as pessoas, até convida para ver uma mensagem, mas eles estão cegos ainda. Então a nossa luta é constante, tanto com nós mesmos, como com as pessoas que a gente conhece. Porque quando a gente começa a orar por alguém, para ele ouvir a palavra, o inimigo já levantou para não deixar com que ele saia também da sua zona de conforto para vir ouvir a palavra do Senhor e se converter. A nossa luta é muito grande, irmãos. Nós somos servos do Senhor, mas nós temos uma luta, uma batalha espiritual. Mas a nossa luta não é contra os nossos irmãos, é contra as potestades. Que a gente possa buscar Deus todos os momentos, porque Ele mesmo disse: eu venci o mundo. Amém? Amém. Que nós possamos ter esse Deus vencedor em nossa vida todos os dias para a gente continuar firmes e inabaláveis. Amém? Vamos